Boa noite. Quero iniciar fazendo pelo menos 3 perguntas. Quero que você reflita sobre elas e esteja respondendo para você mesmo. Em primeiro lugar, será que nós conhecemos o nosso Deus o suficiente? Será que nós amamos o nosso Deus o tanto que nós deveríamos amar? Será que nós tememos o nosso Deus, nós o respeitamos o tanto que deveríamos? Eu creio que, se nós formos sinceros, para todas essas perguntas, a nossa resposta, com certeza, deve ser um não. Estamos muito longe do conhecimento, do amor, do temor que nós deveríamos ter para com o nosso Deus. E a nossa proposta nessa noite é estarmos olhando para a palavra de Deus, e nada melhor que os salmos para nós tirarmos o conhecimento da pessoa e do que Deus, o Deus que nós professamos crer, que nós servimos. E eu quero que você esteja abrindo a sua Bíblia comigo nesse momento para o Salmo 139. Nessa noite nós vamos estar destacando aqui pelo menos 7 atributos de Deus, 7 qualidades, 7 características do nosso Deus olhando para esse salmo. E nós vamos estar repartindo, dividindo ele em pelo menos 6 partes. Primeiro nós vamos ler do verso 1 até o 6, onde nós vamos estar falando da onisciência do nosso Deus. Depois nós vamos do verso 7 até o 12, para sim falar da onipresença dele. Depois nós vamos olhar do 13 até o 16 para a onipotência de Deus, a criatividade dele e também a soberania do nosso Deus. Depois do verso 17 até o 18 nós vamos olhar para a sabedoria, conhecimento do nosso Deus. Verso 19 até o 22 nós temos um pedido de justiça por parte do salmista, onde ele está pedindo a Deus que esteja punindo ali os pecadores, homens perversos que estavam próximos a ele. E por fim, no verso 23 até o 24, nós temos uma conclusão prática que o salmista faz diante de todo esse conhecimento de Deus que ele acaba de expor nesse salmo. Nós vamos fazer a leitura de acordo com essa divisão que foi proposta aqui. Então, em primeiro lugar, nós vamos do verso 1 até o 6. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe conheces os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua. E tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cerca por todos os lados e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Nós vimos aqui um salmo onde Davi está expressando, e ele está maravilhado, ele está admirado com esse poder, essa capacidade de Deus, que vai além de qualquer capacidade que nós, como seres humanos, comparados a ele, possamos ter. Nós damos esse nome de onisciência para a qualidade de Deus de ter o conhecimento de todas as coisas, de todos os detalhes, cada parte de todo o universo. Deus ele tem as informações referentes a isso. E o salmista aqui usa 2 expressões. Ele diz que Deus sonda a vida dele, e depois ele diz que Deus também conhece. A palavra original que foi usada para esse sondar, esse exame que o salmista está mencionando aqui, é uma palavra do ramo da mineração, onde alguém que está procurando pedras preciosas, então ele vai de peneirada em peneirada, e a cada parte de terra que ele pega, ou daquele objeto que ele está procurando, ele vai fazer uma análise bem detalhada, procurando, examinando ali, para que ele possa encontrar, que seja ouro, algum tipo de metal ou pedra preciosa. Essa seria a ideia aqui, dessa análise da parte de Deus. E depois ele diz também a respeito do conhecimento de Deus. Além de fazer esse exame, nós poderíamos pensar que a nossa vida para Deus é como se fosse um livro, muito bem aberto, muito bem conhecido por Ele, onde Ele conhece cada página, desde o índice até o final, cada detalhe, Ele tem o conhecimento.
E bem mais do que, às vezes, as nossas mães, ou as nossas esposas, já viu falar? Eu conheço direitinho como é que ele gosta da roupa, que ponto que ele gosta, que ele prefere o bife, e assim por diante. Deus, ele tem um conhecimento, com certeza, muito mais elevado. Ele conhece e sabe cada detalhe da nossa vida. E como esse salmo é um salmo, nós podemos dizer, um salmo educativo, o salmista aqui vai agora comprovar, depois de fazer essas duas declarações, e apresentar, defender aqui essa ideia de como se manifesta esse conhecimento de Deus na prática. Nós vamos ver do verso 2 até o 5, eu quero que você vá acompanhando comigo aí, cada parte, para que nós possamos entender juntos e tirar aqui essas lições juntos. Nós vamos ver aí do 2 ao 5 o que significa na prática examinar e conhecer todas as coisas. Nós teremos aqui 7 exemplos em 4, vamos pensar assim, ambientes diferentes que o salmista vai mencionar aqui. E eu quero que antes que a gente entre nesses exemplos, você tente imaginar aí agora 7 bilhões de pessoas, aproximadamente essa a população mundial que nós temos. Tente imaginar essa multidão, esse enxame de pessoas, onde Deus conhece individualmente, pessoalmente, intimamente, cada pessoa, cada detalhe, até mesmo a quantidade de fios de cabelo que nós temos, Deus conhece. E depois dessa ambientação, nós vamos ver o primeiro exemplo. O salmista diz que Deus conhece o nosso sentar e o nosso levantar. Então, nossa posição, independente de qual ela seja, Deus, ele tem o conhecimento. Depois, o próximo ambiente que ele vai é para o ambiente da nossa mente. E ele afirma que Deus conhece os pensamentos dele. Não só os pensamentos, mas todas as nossas motivações, o porquê é que nós fazemos as coisas, o porquê é que nós deixamos de fazer as coisas, Deus conhece. Eu confesso que eu queria ter esse poder aqui, para poder saber o que as pessoas ficam pensando. Deus tem essa capacidade. Nada foge do conhecimento dele. Depois de pensar na nossa posição, no ambiente da nossa mente, ele vai dar mais alguns exemplos dos nossos movimentos. Ele usa 3 expressões. Ele diz que Deus conhece o andar, o deitar e também todos os caminhos. Nós poderíamos dizer que Deus também sabe exatamente quantos passos você e eu demos nesses dias até chegarmos aqui. Deus tem o conhecimento. Ele conhece tudo que nós fazemos, cada movimento, cada ação, cada gesto. Eu creio que foi inspirado nesse salmo que alguém compôs aquele corinho que as crianças cantam, né? A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao acordar. E quando eu estou também andando pelo caminho. As crianças estão cantando boa teologia. E depois disso, o quarto ambiente é o da nossa fala, o nosso vocabulário. E é muito interessante que o salmista diz que antes mesmo que a palavra ela chegue na nossa língua, Deus, ele já conhece, ele sabe o que nós vamos falar. E nesse momento eu queria que o conhecimento dessa informação, de que Deus ele sabe de tudo, antes mesmo que nós estamos pensando sobre o nosso vocabulário, aquilo que nós falamos. Eu creio que essa informação, ela deve nos conduzir a termos um pouco mais de temor. E assim nós vamos com certeza evitar xingamentos, vamos evitar mentir contra o nosso próximo, vamos evitar difamar as pessoas que estão ao nosso redor e assim por diante. Pecados que nós cometemos diariamente através da nossa língua. Ele também conhece, sabe aquelas conversas a sós que a gente tem? Às vezes quando a esposa chama para o quarto para ter uma espécie de reunião administrativa, onde não tem ninguém, a gente fica assim, torcendo para ela falar baixo, né? Às vezes altera um pouquinho. Deus, ele tem o conhecimento. Até mesmo quando nós estamos lá sozinhos no WhatsApp, que seja algum tipo de rede social, Deus, ele sabe cada palavra, cada letra, cada vírgula daquilo que nós estamos falando, daquilo que nós estamos compartilhando com as pessoas. Ele sabe e ele conhece. E o salmista resume essa ideia desse pleno conhecimento de Deus, dizendo que Deus cerca ele por todos os lados e põe a mão sobre ele. A palavra utilizada aqui para cercar era uma palavra muito comum no Antigo Testamento para quando
uma cidade ou uma nação queria invadir a outra, qual era a estratégia? Então eles cercavam completamente a cidade, ninguém entrava e também ninguém saía. E assim eles ficavam ali o tanto de tempo que fosse necessário até que aquela cidade que foi cercada se rendesse. Essa é a ideia aqui. Deus está por todos os lados. Não há como fugir da presença desse Deus. E essa expressão que ele usa para pôr a mão, nós vamos entendê-la de pelo menos duas maneiras. Em primeiro lugar, para nos abençoar, para nos sustentar, para cuidar de nós, mas ao mesmo tempo para nos corrigir e nos castigar, nos punir quando nós estivermos fora da vontade e do caminho dele. Depois que ele menciona esses exemplos, nós temos, em segundo lugar, pensando ainda na onisciência de Deus, qual a reação do salmista diante dessas informações que ele está mencionando aqui. E ele diz: tal conhecimento, acompanhe comigo, é maravilhoso demais para mim, é tão elevado que eu não posso atingir. Nós vemos aqui que o conhecimento que o salmista tem acerca de Deus conduz ele a adorar. Ele está maravilhado com o que Deus é e o que Deus pode fazer. E por isso ele está aqui demonstrando a sua perplexidade. Ele está extasiado com o conhecimento de Deus. É demais para mim, isso é fantástico. Essa reação dele, eu quero que você depois acompanhe comigo, vai se repetir pelo menos mais duas vezes. No versículo 14 e também no versículo 17, diante do conhecimento de Deus, ele vai estar manifestando esse espanto, esse assombro diante da pessoa de Deus. Agora nós vamos ler do verso 7 até o 12. Depois nós pensarmos sobre o pleno conhecimento de Deus sobre tudo e sobre todas as coisas, nós vamos pensar agora sobre a presença de Deus da mesma forma e da mesma medida. Vamos ler juntos. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Se eu digo, as trevas com certeza me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Para ti, trevas e luz são a mesma coisa. Nós vimos logo no início o salmista propondo pelo menos duas perguntas, como nós acabamos de ler no verso 7, para que nós possamos estar refletindo. E ele pergunta: para onde eu posso me ausentar? Para onde que eu posso fugir do Espírito de Deus? E depois ele diz: para onde que eu posso fugir da face? Duas perguntas estão apontando para a mesma ideia. E são duas perguntas que obviamente nós sabemos a resposta. Lugar nenhum, para parte alguma, não existe essa possibilidade. Deus é um ser imaterial. Ele não tem um corpo físico. E exatamente por isso, ele está em cada parte de todo o universo que ele mesmo criou. Só que, além disso, o salmista vai propor aqui pelo menos 4 possibilidades. Depois de lançar as perguntas, e é interessante a forma que ele está nos instruindo, ele lança as perguntas no ar e em seguida ele vai colocar algumas possibilidades que aos olhos humanos nós poderíamos pensar: se eu fizer assim, certeza, eu consigo me esconder dele. Ele não vai me ver, ele não vai perceber a minha presença. Vamos pensar então nessas 4 hipóteses, nessas 4 possibilidades de esconderijo. Não parece tão óbvio assim que nós não podemos nos esconder de Deus quando a gente olha, por exemplo, desde o início da humanidade, os nossos primeiros pais, o que eles fizeram depois de pecar contra Deus? Eles tentaram se esconder. E eu creio que nós também falhamos no conhecimento dessa verdade. Primeira hipótese, ele diz: se, nós teremos 4 se's aqui. Primeiro deles, se subirmos aos céus, será que se eu
fugir para a parte mais alta. E aqui nós vemos um contraste. A primeira hipótese pensando na maior altura possível e a segunda hipótese na maior profundidade possível. Primeira possibilidade, se subirmos aos céus, será que eu conseguirei, será que nós vamos conseguir nos esconder de Deus? E a resposta, obviamente, é: lá estás. E se nós fizermos a rota contrária, descermos ao abismo? A palavra aí para abismo é a palavra hebraica Sheol, que significa mundo dos mortos. E ele afirma: lá estás. Essa visão elevada de Deus que o salmista está propondo aqui não é exclusiva dele. Quando nós olhamos para que o profeta Amós escreveu, no capítulo 9, verso 2, nós encontramos lá, num ambiente em que Deus está perseguindo pessoas por conta dos seus pecados, olha o que o profeta Amós deixou escrito, falando sobre a onipresença de Deus. Ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão, aqui é Deus falando, os tirará de lá. E se subirem ao céu, de lá os farei descer. Mais uma vez, isso não é exclusividade da teologia do salmista. E nós vimos essa capacidade de Deus de estar em todos os lugares que nós poderíamos imaginar. Terceira hipótese, ele diz: será que se eu tomar as asas da alvorada, e nós vamos entender aqui, ele está usando uma metáfora, imagina aí o nascer do sol. Então, vamos pensar que quando o sol nasce, ele vai de leste a oeste, ou do oriente ao ocidente, de uma forma muito rápida. E essa expressão, asas da alvorada, seria um meio de transporte, metaforicamente falando, que o salmista usaria para poder fugir para aquela parte mais remota. Tente imaginar aí, naquela época, um oceano ainda não navegado, onde pessoas não faziam ideia de onde iria chegar o final daquela jornada, e o salmista está dizendo: e se eu fugir para lá, onde ninguém nunca foi, se eu fugir para o desconhecido, para os confins dos mares, será que lá eu não poderia me esconder da presença do Espírito e da face de Deus? E a resposta, obviamente, é: ainda ali, mesmo que sem nenhum tipo de bússola, GPS, vamos pensar assim, mapas, ele diz: ainda assim a tua mão me guiará e a tua mão direita me susterá. Olha o conforto que essa informação gera no coração do salmista. Ele afirma mais uma vez: não existe essa possibilidade. Nós vemos aqui, mesmo num ambiente tão longe, tão remoto, a providência de Deus, o cuidado de Deus, o sustento dele, preocupado com aqueles que são seus. E a quarta hipótese é se as trevas, se a escuridão poderia nos esconder da face de Deus. E ele afirma assim: se eu disser as trevas com certeza, e ele está bem convicto aqui, me encobrirão e a luz ao meu redor se fará noite. O resultado dessa tentativa, mais uma vez, frustrante. E ele diz: até as próprias trevas não te serão escuras, e a noite é tão clara como o dia. Em resumo, para Deus, trevas e luz são a mesma coisa. Nem mesmo naquela noite mais escura, onde você não consegue ver lua, não consegue ver nenhuma estrela, mesmo assim, ainda assim, Deus está presente. Nós não podemos fugir da sua presença. Para Ele não existe distinção entre dia e noite. E a melhor conclusão que eu encontrei, a melhor tradução que conclui essa ideia, é a versão que nós usamos aqui, a maioria dos irmãos, a Nova Versão Transformadora, já inicia essa sessão, ao invés de colocar as duas perguntas, já inicia afirmando, e você pode conferir aí na sua Bíblia, quando o texto diz: é impossível escapar do teu espírito e não há como fugir da tua presença. Não existe outra conclusão. Deus está em cada milímetro, Deus está em cada centímetro, cada metro, cada parte de todo o nosso universo. Depois de pensarmos no conhecimento que Deus tem de todas as coisas, na presença dEle em tudo e em todos,
Nós vamos, em terceiro lugar, olhar para a onipotência de Deus. E agora o ambiente que o salmista escolheu para ilustrar a capacidade de Deus, o poder dele, eu quero que você preste atenção nisso, é no processo de desenvolvimento de uma criança, no processo de gestação de uma nova vida. E nós vamos acompanhar isso do verso 13 até o 16. Eu quero que você esteja já procurando aí o grande poder, a grande capacidade que Deus tem, a criatividade que Deus tem e também a soberania, o domínio de todas as coisas que nós vamos ver aqui do verso 13 até o 16. Pois tu formastes o meu interior, me teceste no ventre da minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um dele escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Uma nota importante aqui é que a maioria das versões que nós usamos, as versões Almeida, ela introduz o versículo 13 com a palavrinha pois. É interessante a gente olhar, no original não aparece essa palavra, e a gente entende que o salmista está começando uma nova unidade de pensamento, é uma nova ideia que ele vai começar a trabalhar aqui. E a versão que de forma mais fiel apresenta essa ideia é o texto da Nova Versão Internacional, que diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Onde a primeira palavra, literalmente, que aparece aí no versículo é a palavra hebraica kaná, que significa criar. Por isso é interessante fazermos essa observação. E por isso, uma nova ideia, um novo conceito a respeito de Deus. Mais uma vez, nós vamos encontrar isso praticamente em todos os salmos. Nós vemos algumas comparações e algumas figuras que o salmista usa para poder explicar, exemplificar as capacidades de Deus. E aqui ele usa a expressão tecer. E nós lembramos logo de alguém que cuidadosamente está trabalhando com algum tipo de costura, alguma roupa, algum objeto de pano, onde vagarosamente, detalhe por detalhe, com muito capricho, alguém começa a criar, a desenvolver, a dar vida, a dar forma a algo que antes não existia. Essa é a expressão que o salmista usa aqui. Ele diz que Deus teceu cada detalhe, cada traço da vida e do seu corpo. Diante dessa informação, nós vemos pelo menos duas reações do salmista. Em primeiro lugar, ele louva a Deus. Olha como ele diz: graças te dou, ou em uma outra tradução, eu te louvo porque me fizeste de modo especial. Quando nós estamos falando sobre o que Deus é, nós normalmente usamos a expressão adoração. E quando nós estamos falando sobre o que Deus faz, sobre as obras dele, nós vemos a expressão louvor. E é o que está acontecendo aqui. Diante dessa obra, da grandeza da obra que Deus faz, ele está louvando e dizendo: eu te agradeço, eu te louvo, graças te dou, porque você me fez, porque o Senhor me fez dessa maneira. E depois dessa reação de louvar a Deus, mais uma vez nós encontramos aqui a perplexidade. Não tem outra palavra que define melhor a reação do salmista aqui. Nós poderíamos imaginar ele boquiaberto diante dessa informação. Ele está assombrado. Olha o que ele diz: de modo assombrosamente maravilhoso. Olha a junção dessas duas palavras. Assombrosamente maravilhoso me formaste. Esse é o segundo momento, como já foi mencionado, que o salmista revela essa admiração, depois dele se encantar com o conhecimento de Deus, e depois com a presença plena de Deus em todos os lugares. Agora ele está perplexo com o poder de criação desse Deus. Sempre quando
alguma criatura tenta igualar a sua capacidade, a capacidade de Deus, nós vamos ver que o final é muito ruim para nós como seres humanos. Certa vez um cientista reuniu um grupo de pessoas e disse assim: eu também posso criar alguma coisa. Nós estamos falando sobre a criatividade de Deus. Eu também posso criar. Então as pessoas falaram: mas como assim? Você inventar alguma coisa? Posso. Então esse cientista reuniu um grupo de pessoas, foi para um lugar e no tempo determinado, quando estava marcado para começar, as pessoas ali na expectativa de ver o que é que ele ia criar, o que é que ele ia inventar ali, ele toma a palavra e diz: olha, eu vou começar, mas antes tragam para mim um pouco de terra. E alguém de forma muito sábia diz assim para aquele cientista: ué, mas crie você mesmo a sua própria terra? E nós sabemos o final da história. Nós não podemos nos comparar, não temos essa condição diante da grandeza, da capacidade desse Deus que do nada, através do poder da sua palavra, Ele começa a dar ordens e as coisas vão aparecendo, as coisas vão surgindo de forma ordenada, de forma bela, de forma maravilhosa. E por isso o salmista está dizendo: o conhecimento dessas informações, dessa realidade, do poder, da criatividade de Deus, é assombroso, é assustador. E ele diz: as suas obras são admiráveis. E quando nós pensamos sobre essa outra qualidade de Deus, estamos falando sobre as duas relacionadas uma com a outra. A criatividade de Deus, isso é muito belo. Nós estamos falando sobre o processo de desenvolvimento de uma nova vida. E quando nós olhamos, Deus ele faz cada pessoa com características diferentes. Ele faz altura diferente, cor do cabelo, cor dos olhos, cor da pele. Ele dá capacidades, talentos, dons diferentes para cada um de nós. Uma variação. E nós vemos como o nosso Deus é um ser criativo. E no verso 15 até o 16, nós temos duas informações que apontam tanto para o conhecimento de Deus no processo do desenvolvimento de uma criança, como também para a presença, conhecimento e presença de Deus no processo de gestação. Olha o que ele diz. No início do versículo 15, os meus ossos não te foram encobertos. E depois ele diz, no verso seguinte, os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Então, ele afirma que mesmo no oculto, quando ele estava sendo formado, e a expressão, a comparação que ele faz é como nas profundezas da terra, ou seja, na escuridão do ventre materno, essa a comparação aqui, onde ninguém consegue ver nada, a não ser com algum aparelho que hoje a medicina tem e desenvolveu. O salmista, quando ainda não tinha uma forma definida, e eu gosto da versão NVI, os teus olhos viram o meu embrião, ainda sem uma forma, uma simples coisa dentro do ventre da mãe, o salmista está dizendo, Deus já contemplava tudo, mesmo antes da mãe saber que tá grávida, sentir qualquer tipo de reação ali que vem do processo de gestação, Deus, ele já sabia de todos os detalhes. E a gente fica se perguntando, né, como isso é possível? Como pode Deus saber de tudo isso? E a resposta está no que o salmista escreve a seguir. Ele diz, no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda existia. É por isso que ele conhece, é por isso que ele está presente. Não quero entrar aqui na eterna discussão onde nós vemos de um lado a soberania de Deus e de outro a responsabilidade do homem, mas claramente aqui o salmista afirma o pré-conhecimento de Deus, que ele sabe de todos os detalhes, cada lance de toda a nossa existência, e além disso ele afirma a soberania de Deus em traçar um caminho, determinar uma história, determinar um começo, determinar um fim para a existência humana. A gente não consegue distinguir até que ponto isso vai. Isso ainda é um grande enigma para nós. Quando é que Deus decreta a sua vontade e quando é que Ele simplesmente permite que a sua criação tome decisões. Mas a soberania de Deus, que assusta muitas pessoas, o fato de Deus estar no controle de todo o universo,
nós vimos aqui que para o salmista é mais uma vez motivo de admiração, segurança, conforto. E por isso ele não questiona o ser de Deus nesse momento. Nós vamos olhar para a quarta parte, eu quero que você acompanhe comigo. Nós vamos agora do verso 17 até o verso 18. Olhando agora para a sabedoria de Deus. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Depois que nós contemplamos aqui a apresentação da onipotência de Deus na criação, a sua criatividade, a sua soberania, mais uma vez o salmista demonstra a sua admiração, louvando a Deus. Mais uma vez, no verso 17 ele diz: que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E a palavra que Davi usa aqui para pensamentos é a palavra hebraica reié, que significa também objetivos e propósitos. E ele está dizendo isso: quão preciosos para mim, ó Deus, são os seus planos. São os propósitos, os desígnios do Senhor. Que diferente do que nós chamamos de sabedoria humana, Deus é aquele que tem e detém Ele mesmo criou a verdadeira sabedoria. E por isso nós estamos aqui maravilhados diante dessa informação. Deus, Ele está fora, nós vamos entender isso, Ele está fora da linha do tempo. Então, Ele tem o conhecimento do passado, do presente e também das coisas que vão acontecer no futuro. Ele não precisa esperar o futuro chegar, o amanhã chegar, para poder agir. Nós poderíamos fazer um contraste aqui. Tente imaginar aí alguém que trabalha com campo, algum tipo de lavoura, e fica esperando a chuva. Já viu tanto que isso é angustiante, isso é ruim? E às vezes a gente escuta as pessoas falando: olha, eu pensei que iria chover tal época e eu fiz a minha plantação, cuidei do solo, perdi tudo. Ou agora, quando nós tivemos essa alta aí na arroba, os produtores ficam assim: será que eu vendo? Será que eu seguro mais um pouco? Será que eu compro agora? Porque nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E por isso nós vemos aqui, comparada à nossa sabedoria, ao nosso conhecimento, Deus está muito mais acima. Quando Paulo vai tratar sobre esse assunto, escrevendo aos Romanos no capítulo 11, no verso 33 a 35, ele também está maravilhado com a sabedoria de Deus. E olha o que ele diz: ó profundidade da riqueza da sabedoria de Deus! Inexplicáveis são os seus juízos, insondáveis são os seus caminhos. Ele propõe aqui duas perguntas também. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem é que pode entender a sabedoria de Deus, os propósitos, os planos dele? Por que é que ele age da maneira que age, sem ter que prestar contas a ninguém? E ele diz: quem foi o seu conselheiro? Sabe que Deus precisa pedir opinião para alguém para poder agir? Essa passagem ela nos coloca no nosso devido lugar. Ele é o Criador e o dono de toda a sabedoria. E até mesmo quando nós não entendemos os seus planos, precisamos confiar, mesmo que eles sejam complexos, às vezes, precisamos acreditar e confiar que com certeza é o melhor para a glória dele e também para o bem daqueles que são seus. Precisamos somente confiar e descansar na sua sabedoria. Olhando para o verso 18 ainda, ele diz: como é grande a soma deles. E mais uma vez ele propõe uma comparação para que a gente entenda o tamanho, o alcance da sabedoria de Deus. Ele diz: se eu contasse os pensamentos, os planos de Deus, seriam mais do que os grãos de areia. Tenta imaginar aí, todos os grãos de areia de todas as praias de todo o universo. E ele diz: seria mais que isso. A versão King James coloca da seguinte maneira: se os contasse, levaria toda a eternidade e ainda assim haveria o que contar. Porque fica bem claro aqui quem é o Deus que nós servimos, quem é o Deus que nós cremos, o Deus Criador.
de todo o universo e dono também de toda a sabedoria. Vamos passando agora para a penúltima parte. Eu quero ler com você do verso 19 até o 22. Nós vamos olhar agora para uma oração um tanto quanto estranha. Não é muito comum nós vermos um tipo de oração desse que o salmista está fazendo aqui. Vamos acompanhar do verso 19 ao 22. Como eu gostaria, ó Deus, que acabasses com os perversos. Afastem-se, pois, de mim, homens violentos. Eles se rebelam contra ti, e como teus inimigos, falam coisas ruins. Acaso não odeio os que te odeiam? E não desprezo os que se levantam contra ti? Essa é uma oração que nós damos o nome de oração imprecatória. É uma oração onde quem está orando está pedindo o mal, literalmente o mal e a maldição contra aquela pessoa que ele está orando. E aqui, como eu mencionei, isso parece um pouco estranho para nós, mas nós temos no ambiente do Antigo Testamento, e nós vamos ver que isso é muito comum nos Salmos. Por exemplo, nós temos o Salmo 7, que apresenta também esse tipo de oração, esse tipo de pedido. Salmo 35, 55, 58, 59, 69, o 109 e esse daqui. O 58 é um dos mais famosos, é conhecido como Salmo Mike Tyson. Olha o que o salmista diz: Deus, quebra os dentes dos meus inimigos. Isso é algo bem comum que nós vamos encontrar no Salmo. O que nós vemos aqui? O salmista, diante do conhecimento de Deus, diante de toda a grandeza de tudo que Deus é, ele está agora olhando para aquelas pessoas perversas, os seus inimigos, pessoas que estavam diariamente ofendendo a Deus. E ele está pedindo aqui a justiça de Deus. Ele sabe que Deus é justo e que Ele odeia o pecado, e por isso ele está orando dessa maneira, pedindo para que Deus estivesse punindo essas pessoas. Nós vimos aí, em primeiro lugar, o pedido. Ele diz: como eu gostaria, eu queria demais que acabasse com os perversos. Depois ele explica o motivo, como já foi mencionado. Porque eles se rebelam contra ti e como teus inimigos falam coisas ruins. Nós podemos entender aqui, mais uma vez, toda essa indignação, todo esse ódio do salmista, porque sempre existiram e sempre vai continuar existindo pessoas que, mesmo tendo o conhecimento desse Deus, mesmo contemplando as obras que esse Deus faz, pessoas que se rebelam contra Ele, que não respeitam, que não temem a esse Deus, e como em alguns casos, de propósito, estão provocando a ira em Deus. Nós lemos aqui, ouvimos sobre um exemplo do Antigo Testamento, onde o nosso irmão Acta esteve falando sobre o rei Manassés. Eu creio que os irmãos se lembram. E o texto do segundo livro das Crônicas diz que esse homem fazia continuamente, fazia sempre o que era mal aos olhos do Senhor, e olha o propósito, para o provocar a ira. E essas atitudes dessas pessoas que estavam ali ao redor do salmista geram esse sentimento de revolta, e por isso ele está pedindo a Deus que intervenha, que esteja punindo, que esteja castigando e derramando a sua justiça sobre essas pessoas. Em terceiro lugar, ele confirma a sua revolta, mais uma vez perguntando: acaso não odeio os que te odeiam? Isso não seria algo natural para um filho de Deus? E não desprezo os que se levantam contra ti? Depois ele confirma: eu os detesto, são inimigos de fato. Com muita razão, nós vemos aqui o salmista indignado e querendo essa justiça. Vamos agora pensar para a nossa realidade. Nós que estamos na era da graça, não podemos de forma alguma aplicar essa oração literalmente a pessoas. E ao contrário do que nós estamos vendo aqui, precisamos estar orando para que Deus esteja quebrantando, abrindo os olhos dessas pessoas, para que elas possam estar se arrependendo dos seus pecados e crendo em Cristo. Esse é o nosso papel como cristãos nos dias de hoje. Eu sei que é muito difícil nós separarmos o pecado do pecador. É muito difícil fazer essa divisão, porque nós já olhamos com ódio, desejando a punição, o mal para pessoas que estão fazendo coisas ruins.
E esse é o grande desafio para nós. Estarmos olhando com compaixão para todas as categorias, do menor ao maior pecador, aquele mais esquisito de todos, e pedindo que Deus tenha misericórdia e compaixão dessas pessoas. Mateus 5,44 é o próprio Jesus que está nos ensinando isso. Estejam orando pelos vossos inimigos. Conclusão, verso 23 até o 24. Acompanhe comigo. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Depois de apresentar toda essa série de informações a respeito de Deus, nós vimos agora o salmista pedindo a Deus que essas capacidades de Deus estejam vindo sobre a vida dele, para que de forma prática ele se beneficie dela e esteja agradando esse Deus. Ele começa fazendo algumas revisões. Ele já disse no versículo 1, ele afirmou no versículo 1 que Deus sondava ele, e ele repete essa ideia. Depois ele diz também sobre Deus o conhecer, ele já tinha dito isso no versículo 1, no verso 1. E depois ele diz também sobre o conhecimento de Deus acerca dos seus pensamentos. Ele já tinha dito isso no verso 2. E depois sobre os caminhos dele, algo que ele também já disse no verso 3. O salmista aqui, diante dos seus inimigos, se considerava uma pessoa inocente. Mas ele está aqui. A proposta dele, nesse momento, é de forma intencional e sincera solicitar a Deus que aplique todo o conhecimento que ele tem em uma profunda sondagem, uma avaliação, uma prova, para que Deus possa estar avaliando a sua vida, as suas ações, seus pensamentos, as suas intenções, as suas motivações. Ele usa 3 expressões. Primeira delas, uma sondagem e uma prova no coração. Por que ele inicia logo com o coração? Eu creio que o que Jeremias escreveu nos ajuda a entender por que ele está pedindo essa análise de Deus diretamente no seu coração. Olha o que Jeremias escreveu no capítulo 17, verso 9. Enganoso é o coração, preste atenção, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. É a palavra de Deus que está afirmando que o nosso coração é enganoso, ele é confuso, ele nos trai, ele mente para nós. E além disso ele diz que desesperadamente, demais, ele é demais. Ele é corrupto. Não precisamos olhar para as pessoas que estão ao nosso redor, não precisamos olhar para Brasília para encontrarmos corrupção. Está aqui dentro. Nosso coração é mau, é enganoso, é corrupto. E Jeremias continua dizendo, quem pode entender? Eu não posso. E por isso o texto responde, eu, o Senhor, sondo o coração e provo os pensamentos. Voltando para o Salmo, nós não nos conhecemos. O pecado que ainda nos influencia, muitas vezes nos deixa insensíveis à palavra de Deus, à voz de Deus, à direção de Deus. E por isso nós precisamos clamar a Ele, que esteja nos provando e mostrando especificamente o nosso pecado, o nosso mal, o nosso erro. Depois de pedir essa avaliação no coração, o próximo ambiente, o próximo lugar, o próximo departamento que o salmista quer que seja fiscalizado por Deus é os pensamentos dele. E ele diz para que Deus estivesse provando. Ele usou uma palavrinha diferente aqui para pensamentos. E o termo aqui significa pensamentos inquietantes. Nós falamos que pensamentos acerca de Deus, naquele contexto, eram os planos, os propósitos de Deus. E aqui, simplesmente, coisas supérfluas. Sabe, quando você não está fazendo nada e começa a vir aquele turbilhão de coisa ruim, de coisa errada, que você fica assim, como é que sai? Ele está falando sobre isso. Diferente dos de Deus, que no caso não são tolices, mas sim propósitos, nós precisamos pedir para que Deus esteja provando os nossos pensamentos, porque vai estar aqui o que estiver no nosso coração. O
Os nossos pensamentos são o resultado daquilo que está no nosso coração. E eis aqui, eu creio que um dos departamentos que nós precisamos pedir mais a graça e a intervenção de Deus, para que Ele esteja retirando tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é contrário à vontade dEle. Paulo, escrevendo aos Filipenses sobre esse assunto no capítulo 4, no verso 8, ele diz ali que o nosso pensamento deve estar ocupado sempre com aquilo que é verdadeiro, respeitável, justo, puro, amável e de boa fama. É isso que deve ocupar o nosso pensamento. E depois, o próximo e último setor são os nossos caminhos, os nossos passos, as nossas atitudes, as nossas ações. E ele pede: vê se há em mim algum caminho mau. A palavra original no hebraico é literalmente o caminho de dor. E quando nós pensamos sobre os caminhos maus que muitas vezes nós decidimos trilhar, caminhos que são pecados, são crimes contra Deus, com certeza no fim eles vão produzir dor, prejuízo, sofrimento, quando não a morte física. E por isso ele está pedindo, a Nova Versão Transformadora diz: mostre-me se há em mim algo que te ofende. Gostei dessa expressão. E depois dessa sondagem que ele pede a Deus, ele pede agora a direção de Deus para esse processo de conversão, quando ele diz: guia-me pelo caminho eterno. Em contraste com os caminhos maus, os caminhos de dor que geram morte, os caminhos de Deus, a vontade de Deus produz vida. Nós vimos isso aqui claramente nas palavras que o salmista usa. Quero concluir com os irmãos pensando em como nós podemos aplicar pelo menos 4 formas diferentes todo esse conhecimento acerca de Deus que nós pensamos aqui nessa noite. Em primeiro lugar, diante de uma mente tão criativa, diante de uma sabedoria tão completa como nós vimos até aqui, que eu e você não insistamos em estar vivendo e andando de acordo com a nossa sabedoria, de acordo com a nossa vontade, de acordo com aquilo que nós achamos que é certo, de acordo com aquilo que nós achamos que convém. Porque Deus sempre tem um caminho certo para todas as ocasiões da nossa vida. Segundo lugar, sabendo que Deus vê tudo e está em todos os lugares, que nós não pensemos que podemos pecar contra Deus tranquilamente. Mesmo quando nós estivermos a sós, que seja na nossa casa, no nosso quarto, no nosso banheiro, independente, quando estivermos longe de pessoas conhecidas, que nós nunca possamos nos esquecer dessa informação. Deus está vendo e Ele está presente o tempo todo ao nosso redor. E esse é o momento que nós vamos fazer uma pergunta muito sincera. E da mesma maneira que nós vimos o salmista pedindo a Deus que estivesse sondando a vida dele, eu queria que nós estivéssemos fazendo também, tomando essa mesma atitude. E a pergunta é: será que existe algum pecado oculto nesse momento aos homens? Oculto aos homens, porque Deus, Ele já sabe, Deus tem o conhecimento. Será que existe algo que nós deveremos abandonar nessa noite? Alguma rota que nós estamos seguindo, que nós sabemos que no fim vai gerar prejuízo para nós, vai gerar dor, vai gerar sofrimento, perda? Será que existe algum caminho que precisa ser convertido? Se a resposta for sim, que nós possamos estar juntos, orando, confessando este ou estes pecados nessa noite e pedindo, assim como o salmista, que Deus esteja nos guiando pelo caminho eterno, o caminho da vida eterna. Em terceiro lugar, diante desse Deus que está acima de tudo, de todos, que tem todo o poder, que está no controle de todo o universo, que nós não temamos e também não murmuremos diante das dificuldades que vão aparecer. Não é se vão. Nós estamos passando por dias difíceis e isso pode nos conduzir à mesma atitude, à mesma reação do povo de Israel, como nós ouvimos aqui, chegando a murmurar, a questionar a presença de Deus no meio deles. Diante de tudo isso que nós vemos aqui nessa noite, que essa não seja a nossa atitude.
nem temer, nem descrer que Deus pode agir, que Deus pode intervir, e muito menos murmurar. Até mesmo doenças que ainda nós não sabemos como reagir a elas. Deus é maior que Zika vírus, coronavírus e tudo. Ele está no controle. E quando Ele quiser agir, com certeza, com um simples gesto, Ele estará intervindo. Em quarto lugar, diante de tudo que nós pensamos aqui, e mais uma vez, diante do conhecimento de Deus sobre cada parte, sobre cada detalhe da nossa história, Ele sabendo de tudo que nós já fizemos ao longo de toda a nossa vida, todo o mal, todo o pecado que nós já cometemos, sabendo o que nós estamos fazendo de errado hoje e que ainda vamos fazer, mesmo assim, Ele escolheu nos salvar, mesmo assim, Ele nos ama, mesmo assim Ele tem nos sustentado. Mesmo sabendo que nós vamos continuar errando e repetindo às vezes os mesmos erros, os mesmos pecados, mesmo assim, Ele não nos destruiu, Ele continua ao nosso lado. Então, em quarto lugar, nós possamos estar sendo mais gratos a esse Deus, diante de tudo que Ele sabe a nosso respeito e mesmo assim Ele faz para o nosso bem.